Olá, pessoal. Nosso é o grupo 4. Vamos falar sobre os modelos de processo de software. Os acadêmicos que é Igor, Lidiane, Lucas, Tawane e Vitória. Nós cursamos do bacharel em Sistemas de Informação, terceiro ano, quinto período. A disciplina Engenharia de Software, do professor Dr. Roberto Felício de Oliveira. A definição, afinal, o que é um processo de software? Segundo a afirmação de Somerville, que é um processo, ele é um processo de software, é um conjunto de atividades e resultados associados que produzem um produto de software. Também significa um conjunto de atividades utilizadas para a produção de sistemas computacionais, envolvendo o desenvolvimento do início ao fim. Ele pode ser produzido do zero, utilizar componentes de software que já existem. Ele tem como foco quem faz, o que faz e quando fazer, só que nem sempre diz como fazer. Bem, a diferença entre processo e método de processo, processo e método de processo. Entre processo e método de processo é que o método de processo, ele se preocupa de como fazer. Já o processo só diz o que tem que fazer no produto. E entre processo e modelo de processo. O processo é uma instância concreta. É as atividades que levam ao produto do software quando está definido. Já o modelo de processo é essa representação que acontece. Um exemplo é a engenharia e requisito. Para fazer um requisito, utiliza atividades, produto de atividades e papéis de pessoas. No produto de atividades, sempre usa a entrada e saída desses requisitos. Na entrada, é o requisito do cliente. Já na saída, é o documento desses requisitos. Modelos de processo de software. Modelos mais comuns são a cascata, incremental e o orientado a reuso. Modelo cascata. Por causa do encadeamento entre uma fase e outra, esse modelo é conhecido como modelo cascata. Também é conhecido como ciclo de vida de software. Esse modelo é um exemplo de um processo dirigido a planos. Em princípio, você deve planejar e programar todas as atividades do processo antes de começar a trabalhar nelas. Foi criado em 1970 e é o mais antigo de todos os processos. Sua ideia defende que, para uma fase iniciar, a anterior deve estar totalmente finalizada, ou seja, para você passar de um estágio para o outro, você deve primeiro finalizar o anterior. Aqui temos uma representação dos 5 estágios desse processo. O primeiro é a definição de requisitos. Nesse estágio, os serviços, restrições e metas do sistema são estabelecidos por meio de consulta aos usuários. Em seguida, são definidos em detalhes e funcionam como uma especificação do sistema. O segundo estágio é o sistema e design de software. O processo de projeto de sistemas aloca os requisitos tanto para sistemas de hardware como para software, por meio da definição de uma arquitetura geral do sistema. O projeto de software desenvolve uma identificação e descrição das habilitações fundamentais do sistema de software e seus relacionamentos. O terceiro estágio é a implementação e testes unitários. Nesse estágio, o projeto do software é desenvolvido como um conjunto de programas ou unidades de programa. O teste unitário envolve a verificação de que cada unidade atenda à sua especificação. O penúltimo estágio é a integração e testes do sistema. As unidades individuais do programa ou programas são integrados e testadas como um sistema completo para assegurar que os requisitos do software tenham sido atendidos. Após o teste, o sistema de software é entregue ao cliente. No último estágio, operação e manutenção.
Normalmente, essa é a fase mais longa do ciclo de vida do software. O sistema é instalado e colocado em uso. A manutenção envolve a correção de erros que não foram descobertos nos estágios anteriores do ciclo de vida, com melhora da implementação das unidades dos sistemas e ampliação de seus serviços em resposta às descobertas de novos requisitos. Em princípio, o resultado de cada estágio é a aprovação de um ou mais documentos assinados. Um estágio seguinte ele não pode ser iniciado antes que a fase anterior seja concluída. Esses estágios se sobrepõem e alimentam uns aos outros de informações. Envolve um feedback de uma fase para outra. Assim, os documentos produzidos em cada fase podem ser modificados para refletirem as alterações feitas em cada um deles. As vantagens desse modelo. O modelo em cascata é consistente com outros modelos de processos de engenharia e a documentação é produzida em cada fase do ciclo. Dessa forma, o processo torna-se visível e os gerentes podem monitorar o progresso de acordo com o plano de desenvolvimento. Outra vantagem é quando o escopo do trabalho é claramente definido. Se as especificações estiverem corretas, um software pode ser desenvolvido de forma muito mais rápida e permite que o idealizador participe de forma ativa do desenvolvimento do projeto do software. Essas são uma das desvantagens, mas existem muitas e outras desvantagens. O próprio criador do método afirmou que se a especificação não for bem definida, ele pode se tornar um risco e um convite para falhas. O cliente ele tem que ter muita paciência, porque uma versão executável só fica disponível numa etapa avançada do desenvolvimento. Logo de início, o cliente ele não vai ter nenhuma possibilidade de ver a execução desse software, o início dessa execução. Ele só vai ver isso lá para o final. Muito tempo é gasto para garantir que as fases sejam executadas corretamente. Desenvolvimento incremental. O desenvolvimento incremental é melhor do que o modelo em cascata para a maioria dos sistemas de negócios, como e-commerce e sistemas pessoais. Nele você vai desenvolver pequenas partes do software e a cada versão finalizada vai apresentar ao seu cliente para que ele te dê um feedback apresentando o que funcionou e o que não funcionou no sistema. Alguma coisa que ele queira acrescentar? Aqui temos uma visão geral de como esse modelo funciona. Vantagens do modelo incremental: acomodar mudanças nos requisitos, obter feedback do cliente. É possível obter entrega e implementação rápida de um software útil ao cliente, mesmo se toda a funcionalidade não for incluída. Os clientes podem usar e obter ganhos a partir do software inicial antes do que é possível. Resumindo, a cada versão finalizada, ela já está pronta para o uso, E o cliente sempre vai testá-lo e vai dar o feedback para possíveis melhorias até chegar numa versão final. Desvantagens do modelo incremental: o processo não é visível. A estrutura do sistema tende a se degradar com a adição de novos incrementos. Os problemas se tornam mais graves em sistemas críticos. Certo, agora vamos falar a orientação ao reuso. Como o nome já diz, essa metodologia visa reutilizar os componentes prontos de um software para desenvolver um novo, ou seja, ganhando tempo na hora da criação do sistema e conseguindo atingir um público maior de demanda. O desenvolvimento orientado ao reuso ele é dividido em alguns tópicos. E dentre eles estão a especificação de requisitos, análise de componentes, modificação de requisitos, projeto de sistema com reuso, desenvolvimento, integração e validação do sistema. Na especificação de requisitos é onde o cliente vai até a empresa e fornece as informações necessárias para o desenvolvimento do sistema. Onde ele fala o que ele espera do sistema e o que o sistema precisa para poder atendê-lo. Certo? Depois que o cliente passa essas informações,
a próxima etapa no desenvolvimento é a análise dos componentes. É onde a empresa que desenvolve o software procura na sua biblioteca algum software pronto que tenha pelo menos alguma parte de conteúdo que vai atender esse novo cliente. Por exemplo, o cliente fez o pedido de um software de agenda, onde ele precisa armazenar os dados do cliente para entrar em contato depois. Então, a equipe de desenvolvimento procura se eles já desenvolveram algum sistema parecido com isso e reutiliza. Feito isso, eles passam para a modificação de requisitos, que é onde eles adaptam e complementam algumas coisas que faltam nesse componente que eles pegaram. Por exemplo, voltando ao exemplo da agenda, eles pegam o módulo que tem, por exemplo, é o cadastro do cliente, tem o nome, o telefone e o endereço, e o campo outros. Mas aí o cliente frisou que precisava do campo e-mail, porque o e-mail era um contato mais direto que ele tinha com os clientes da empresa dele. Então, essa modificação de requisitos visa pegar esse bloco de código que já está pronto, onde tem esses campos que serão preenchidos e acrescenta o que o cliente pediu na sua demanda. Agora vamos falar sobre a modificação dos requisitos. A modificação dos requisitos visam adaptar o bloco de código pronto a fim de atender a demanda do cliente. Por exemplo, eu tenho um software de agenda pronto e o cliente também me pediu um software de agenda. Só que no meu código de agenda pronto, eu só coleto as informações nome, endereço, telefone e o campo outros. Mas aí o meu cliente frisou que precisava do campo e-mail, porque ia ser muito utilizado. Aí a modificação de requisitos visa tentar convencer o cliente a aceitar o meu software pronto. Por exemplo, eu como desenvolvedor ofereci a proposta do sistema, ofereci a proposta para o cliente dizendo: olha, eu não tenho no meu software pronto o campo de e-mail, mas você pode usar o campo outros para colocar o e-mail. Se você aceitar a minha proposta, eu posso fornecer para você um desconto no desenvolvimento final do software. Já o projeto de sistema com reuso, ele visa não só desenvolver para o cliente, mas como aproveitar aquele desenvolvimento para a própria empresa. Então, o que isso quer dizer? Eu posso estar adicionando novos recursos no sistema, mas ao mesmo tempo que eu adiciono esses novos recursos, eu vou expandindo a minha biblioteca com mais funções. E aí entra a parte do desenvolvimento e integração, que é onde, mesmo tendo aproveitado a parte pronta de algum dos meus softwares anteriores, eu também vou precisar acrescentar novas coisas dentro do sistema. E aí que entra o desenvolvimento e a integração, que é onde eu pego as minhas partes prontas e junto com as novas partes que eu fiz, no caso as novas linhas de código, as novas ferramentas que eu coloquei dentro do sistema. Sendo assim, vamos para a última parte, que é a validação do sistema. A validação do sistema é mostrar como o software ficou para o cliente. E esse é todo o ciclo do desenvolvimento orientado ao reuso. Agora vamos às principais vantagens e desvantagens da utilização dessa metodologia. A principal vantagem é a otimização da produção do software, facilitando o seu desenvolvimento. Ou seja, o tempo de produção que eu levaria para construir esse software do zero cai se eu utilizar essa ferramenta. E a principal desvantagem pode ser que o produto não atenda o cliente, porque, como citei anterior, às vezes a minha ideia para reutilização de código pode ser que não agrade o cliente. E como o foco principal dessa metodologia é reutilizar o código pronto, pode ser que as propostas que eu ofereça, mesmo com um desconto, não atenda o cliente, que ele queira mesmo o software da forma que ele estipulou. E essa pode ser dita como a sua principal desvantagem. Sendo assim, finalizamos a nossa apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários.
e muito obrigado. Tá bom, deixa eu parar aqui. Eu devia falar essa parte, desculpa. Hã? Desculpa, eu esqueci que eu tinha que falar essa parte. Nada, não importa. Agora cadê o aplicativo? Ainda tá gravando.